Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Arthur Polano e ele vem para falar de um assunto que é de grande importância, não só para São Sebastião do Paraíso, mas também para toda a nossa região e para todo o nosso Brasil. Vamos falar de um assunto muito, mas muito importante mesmo, que para muitas pessoas acham que depressão é frescura. Depressão é quem não quer trabalhar, depressão é quem não quer sair de casa, depressão é quem tá arrumando uma desculpa para não fazer alguma coisa. E a gente trouxe um psiquiatra aqui para falar pra gente que ele tem um grande currículo, um currículo invejável. O trabalho dele é uma loucura mesmo, porque não para, né, de um lado pro outro. E já foi o meu médico, graças a Deus hoje eu tô bem, mas precisei de uma ajuda, não tenho vergonha de dizer, mas já precisei de ajuda de um psiquiatra. No caso foi o doutor que tá aqui do meu lado, doutor Arthur. E hoje eu sou uma outra pessoa, aprendi a viver. Aprendi a tirar aquele trauma que a gente sempre tem quando criança, e no dia a dia vai acontecendo tantos obstáculos na vida que a gente vai ficando um pouco assim, retraído, né? Vai ficando meio pra dentro, sem querer fazer nada. E às vezes você tá sentindo isso em casa. E isso, se você não tratar, aí entra a danada da depressão. Infelizmente. Doutor, bem-vindo aqui ao nosso programa. Prazer inenarrável recebê-lo. Tudo bem, doutor? Boa tarde, eu que agradeço, né, Valdir, pela oportunidade de falar de um tema tão importante para todo mundo, né? Você falou aí de depressão, né? Mas nós estamos começando a divulgar o Setembro Amarelo, né? Que é o mês de prevenção ao suicídio, né? E não só é depressão que leva, né, a pessoa a ter pensamentos suicidas. Depressão acabou virando um termo comum, né, para as pessoas dizerem sobre todas as formas de sofrimento mental. Mas existem muitos outros tipos de transtornos mentais que podem levar a pessoa, com o passar do tempo, a ter pensamento dessa natureza e, de repente, acabar fazendo uma escolha no sentido de tirar a própria vida, né? Agora, a gente viu, tá uma série no programa do Fantástico, doutor, falando sobre depressão, ele Drauzio Varela, né? E a gente viu aí, passando vários artistas com depressão, que já teve depressão, caso de Paula Fernandes, Chico Anísio, que Deus o tenha em um bom lugar, vários artistas de Hollywood. O que leva à depressão, doutor? É angústia? Algum susto? Alguma decepção? O que leva a isso? Já que nós estamos entrando no Setembro Amarelo, que é no próximo mês, que é a campanha de prevenção ao suicídio. Acho que é uma pergunta muito particular, né? Não tem como a gente generalizar e dizer para todo mundo, né, o que leva, porque cada um tem a sua própria história de vida, né? E dentro daquilo que vai vivendo, a maneira que vai enfrentando as adversidades, os relacionamentos, né, as coisas que vão aparecendo, pode acabar levando. Mas você falou uma coisa muito importante, né? Que todas as formas de sofrimento psíquico, Valdir, elas levam a um isolamento da pessoa dentro de si, né? Quer seja por tristeza, quer seja por ansiedade, porque quem é ansioso muitas vezes está falando muito, está falando acelerado, está falando agitado, mas não está muito bem conectado com o outro, né? Quem está eufórico, muito eufórico, também está vivendo algo de um jeito muito particular, muito próprio, né? Então, se eu pudesse dizer assim, uma coisa que é mais geral, um nível sociológico, eu diria que é esse estado de fragilidade dos vínculos, né? Logo aqui na entrada do programa, eu estava conversando com umas pessoas na recepção e as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras, né, Valdir? Convivem no mesmo lugar, sentam-se juntas muitas vezes, mas ninguém sabe muito bem da intimidade um do outro. Então, as amizades, elas estão mais rasas, a família, ela vem se desfazendo e as pessoas acabam ficando cada vez mais isoladas, solitárias, sem poder se comunicar umas com as outras. E é onde, creio eu, pegando carona aí no que o senhor acabou de dizer agora, vem o pensamento de morte, vem pensamentos de suicídio, de autoextermínio, vamos dizer assim, que as pessoas querem que a gente fale agora em autoextermínio e não suicídio. O porquê essa importância
de Setembro Amarelo e falar sobre esses assuntos, doutor? Bom, a campanha de Setembro Amarelo ela já existe há muito tempo, aí pelo menos uns 15 anos no mundo todo. E em 2015, a partir de uma iniciativa lá no Rio Grande do Sul, se estendeu para todo o país, né? A importância é o quê? Hoje em dia, Valder, a gente sabe que entre jovens o suicídio é a segunda maior causa de morte, né? Perde apenas para acidentes e para violência, que também é um problema muito sério no Brasil. Em crianças, né, crianças e pré-adolescentes, o que a gente está vendo é que como eles têm mais acesso à informação, as tentativas de suicídio estão sendo cada vez mais letais. Ou seja, a pessoa sabe e vai encontrar na internet qual que é o melhor jeito mesmo de tirar a própria vida. Antigamente, as tentativas eram menos letais, né? E hoje elas estão mais letais. Então, hoje, mais pessoas que tentam conseguem efetivar o suicídio. E é um problema epidêmico. Né? No mundo todo, cada vez mais cresce a taxa de incidência dos transtornos mentais e cresce as tentativas de suicídio e o índice de suicídio efetivo mesmo. Muito bem, nós estamos recebendo uma pergunta aqui, doutor Arthur. A pessoa quer saber o seguinte: que tipos de enfermidades psíquicas podem levar uma pessoa a pensar em suicídio? E segue uma outra aqui. Pode ser que alguém que nunca apresentou sinais da doença venha a desenvolver esse tipo de pensamento? Sim, sim. Em geral, Valder, os casos eles vão se desenrolando ao longo de um tempo, né? Então, pensar em morte, né, é algo muito delicado e a pessoa ela não vai escolher fazer isso de uma hora para outra em geral, né? Em geral, mais de 90% das vezes a pessoa tem uma enfermidade, um transtorno psiquiátrico. No caso, depressão, transtorno bipolar, uso de substâncias psicoativas e esquizofrenia são as mais comuns. Mas pessoas que não têm nenhum tipo de patologia psiquiátrica podem vir a apresentar pensamento de suicídio também. Muito bem. A Claudete está perguntando o seguinte, doutor. Existe uma tendência maior a suicídio em pessoas que tenham familiares que já tiveram tentativa do suicídio? Sim, sim. Isso é um dos principais fatores de risco. Quem já teve tentativa de suicídio antes, né? Ou se você conhece algum familiar, você tem algum familiar que já teve tentativa de suicídio, o risco, né, de suicídio para essa pessoa é muito maior, né? Então, temos que ficar atento em famílias que têm esse histórico, esse antecedente. Mas isso entre irmão, pai, tio, seja qual for o familiar? Familiar de sangue, né? Familiar de sangue, que tem um fundamento genético também as pessoas que acabam incorrendo em suicídio. Doutor, a Maria Auxiliadora, ela mora lá no Jardim Ouro Verde. Ela está perguntando aqui, ó. Quais são os principais sinais... Boa pergunta. Quais são os principais sinais de alerta para pessoas próximas ou familiares saberem como cuidar disso? Então é como a gente estava dizendo no começo, né? A pessoa ela vai ficando cada vez mais fechada dentro de si. Então, deixa de aceitar convite para sair de casa ou para estar com alguma turma e algum tipo de interação. Muitas vezes vai perdendo o interesse naquilo que sempre motivou. Uma pessoa gostava de jogar bola, gostava de passear com as amigas, ela vai falar, não quero, não estou afim. E começa a dizer coisas do tipo, eu estou cansado, eu acho que eu sou um fardo. Então, frases que trazem muita culpa, muito pessimismo, né? Às vezes falam diretamente, né? A vida não vale a pena. E tem muita gente que chega a verbalizar, dizer assim, olha, eu quero tirar minha própria vida, né? Mas nem sempre é tão explícito assim. Então é um processo que vai acontecendo aos poucos e que a pessoa ela vai se apagando, né? Então por isso é muito importante quem está no entorno estar atento para esses sinais e poder levar a pessoa para ajuda, né? Uma outra coisa interessante que acontece, pois não, é que muitas vezes as pessoas vivem como um fardo, né? Tem alguém próximo que está com esse tipo de pensamento ou com sofrimento psíquico muito exacerbado. E assim, ninguém é responsável pela vida de ninguém, a não ser que seja uma criança, uma pessoa com limitação maior. Então, eu acho que ouvir isso de alguém que está próximo deve ser algo que movimenta a pessoa para levar a outra para ajuda, né? Não algo que traz um peso, porque muitas vezes a gente fica
as pessoas podem ficar se sentindo com fardo, com peso, né? E por quê? Porque mais de 90%, né, dos quadros são reversíveis, né? Então, a pessoa que tem algum transtorno psiquiátrico, que está pensando em suicídio, com o tratamento adequado, a ajuda adequada, ela reverte esse quadro e ela volta, né, a viver bem. Doutor, daqui a pouco a gente vai ao bloco de apoio cultural. Só fazer uma pergunta aqui. A gente sabe que as consultas são sigilosas, mas não citando o nome de pacientes, é óbvio, mas o que as pessoas mais relatam dentro de um consultório? Já relataram para o senhor, doutor? Eu não aguento mais, eu quero tirar a própria vida. Já teve relato assim ou não, doutor? Sim, isso é diário, né? Então, com muita de todas frequência, as idades? Pessoas de todas as idades, de qualquer classe socioeconômica, chega lá para mim e numa conversa, né? Acho que depois a pessoa sente, né? Se pode e se consegue falar dela ali mesmo, né? E depois desse começo de conversa, às vezes a gente vai chegando nesse tipo de situação, né? E aí a gente tem que desencadear uma série de coisas, né? Então, no tratamento de pessoas que estão pensando em suicídio, tratar a causa, né? Tratar a doença de base, mas a gente precisa muito do apoio da família, né? Então, eu faço com os pacientes aquilo que a gente chama de contrato de vida, né? Dizer assim, olha, tem tratamento, eu lido com isso diariamente, a maior parte dos casos a gente consegue reverter o que está acontecendo com você e quero combinar com você, né? Quero que você dê esse voto de confiança para o nosso tratamento. Que você vem da próxima vez sem fazer nada contra você, pra gente se ver de novo. E o que leva um pensamento desse é alguma decepção, alguma coisa que aconteceu de mal na vida? São muitos os casos, né? Então, término de relacionamento amoroso, a gente costuma ver muito esse tipo de coisa. Grandes perdas financeiras, perda de algum parente, que é aquela referência principal para a pessoa. Dívidas, né? Então, uso de substâncias, a pessoa que está perdida, né? Usando bastante substância psicoativa, droga, né? São alguns dos grupos que estão mais em risco. Às vezes tem pessoa dentro de casa que começa a apresentar alguns sinais diferentes, não a normalidade. E tem como a pessoa pegar essa pessoa, levar a um especialista para ver o que realmente está acontecendo ou não, doutor? A pessoa vê a olho nu, percebe a mudança de comportamento em algumas pessoas? Muitas vezes não fica tão evidente, exatamente, né? Porque muitas pessoas têm receio de falar de questões mais íntimas, né? Sentem medo, vergonha, ou simplesmente é algo que não faz parte da cultura da família. Então, tem culturas de família em que falar de sentimento é uma coisa natural. Mas tem famílias em que é algo quase que proibido, né? É sinal de fraqueza. Então, o que a gente vai vendo, né? Muitas vezes a pessoa fica isolada dentro do quarto, não quer sair para fazer refeição, né? Passa muitas horas na frente da TV ou mexendo só no celular. Não conversa com ninguém. Não conversa com ninguém. E aí tem que chegar nessa pessoa, né? Chegar e falar, o que está acontecendo, né? Como que eu posso te ajudar, né? Muitas vezes a pessoa, se você não quer falar comigo, eu posso te levar para alguém que pode te ouvir. Sim. Né? Então eu penso que vai mais ou menos nessa linha. Doutor Arthur, hoje a gente vê muitos estudantes que estão estudando de uma maneira louca, né? 24 horas estudando, às vezes não sai para passear, não sai para balada, fica só dentro de quarto estudando, não quer saber de passear com os amigos, porque e quando vai passear, quando vai divertir, fica pensando nos estudos. É importante também o pai e a mãe observar isto. Mas o que você está fazendo no quarto, menino ou menina? Estou estudando. E fica no celular estudando, no computador estudando, no livro estudando, fazendo trabalho, fazendo dever. Isso pode desencadear uma depressão numa adolescente que às vezes está sendo até pressionada pela família, pressionada pelo pai, pela mãe, em estudar, em ser alguém na vida, devido ao mundo capitalista, materialista que nós estamos vivendo hoje, doutor? Sem dúvida, né, Valdir? Então a gente tem que estar atento para o tanto de pressão que se coloca em cima das pessoas e que a gente se coloca em cima da gente mesmo, né? Eu falo que a gente vive num tempo em que a gente é refém do sucesso, né? Em que todo mundo precisa desesperadamente ter alguma forma de relevância muito grande ou de mostrar
a aquisição de algum bem material ou a realização de um jeito que às vezes tira a essência da pessoa. Então a pessoa vira um soldadinho refém do sucesso e isso vai desumanizando, né? Isso vai desumanizando e a pessoa pode acabar se perdendo no caminho. Como lidar com um adolescente assim, doutor, dentro de casa? Eu acho que o importante, né, é procurar valorizar nessa pessoa outros atributos que ela tem que muitas vezes ela não se dá conta, né? Então é um adolescente que fica vendido aí, refém do estudo, né? E muitas vezes é uma pessoa amável, é uma pessoa que todo mundo gosta dela, ou que tem algum talento musical, ou que tem, né, alguma habilidade com o esporte. Então procurar valorizar nessa pessoa outras áreas da vida que não necessariamente tenham a ver com essa paranoia de estudo, né? Porque a gente passou do ponto do saudável, né? Essa pressão pré-vestibular aí já está enlouquecedora mesmo. Muito bem. A Rosária, do bairro Rosentina, está dizendo aqui, como a gente falou de adolescente, a filha dela disse que uma cidade perto de São Sebastião do Paraíso teve um caso de suicídio de uma aluna que pulou, me parece que é do 16º ou 17º andar aqui. Como que a família poderia prevenir isso, doutor? Essa é uma situação muito complicada, né? Porque muitas vezes a família fica se sentindo culpada, né? Muito culpada por não ter visto antes, né? Exatamente. Muitas vezes é inevitável, né? Isso a gente tem que aprender a lidar também, né? Que muitas vezes a pessoa não estava dando tanto sinal, ou também a família ali acabou passando, né? E aí a gente tem que encontrar um jeito de ajudar essa família numa situação depois que já aconteceu inevitável, né? Mas acho que é sempre estar atento, né? Então procurar restabelecer os vínculos da família. A tentativa de suicídio, doutor Arthur, ela pode ser camuflada? Pode sim. Só para concluir, não, por favor. Hoje as casas estão silenciosas, né? Então não tem mais conversa no fogo, na cozinha, na sala, não se sabe muito mais da vida dos filhos ou dos pais, não se compartilha tanto o que foi vivido no dia, as emoções, muito por conta da tecnologia também, né? E a gente está desaprendendo, né, a interagir e a conviver. Então acho que isso também deixa a gente mais cego um para o outro, né? Então é importante a gente procurar resgatar, né, a história da família, a história de vida de cada um, poder conversar e se interessar. Contar histórias, piadas. História, piada, o que for, né? O que for. Né? Experiência de vida, olha, hoje me aconteceu isso, isso, aquilo. Acho que tudo isso aproxima e humaniza os vínculos. Mas você estava fazendo uma outra pergunta. A tentativa de suicídio, ela pode ser camuflada? Ah, sim, sem dúvida, né? Então, muita gente que está muito resolvida, né? Depois de passar muitas vezes por um processo longo ali de decisão, vai para um lugar escondido, né, e comete, e não deixa nenhum rastro, né? Mas a maioria dos casos, a imensa maioria dos casos, a gente tem indícios muito fortes, né? Então, pessoas deixam cartas, ou começam a dizer alguma coisa que quer dizer que ela está pedindo ajuda, né? Ah, tô cansado dessa vida, talvez depois que morrer vai ser melhor. Então, na maioria dos casos, não é velado. Muito bem, só para a gente terminar aqui, a Lúcia está perguntando o seguinte aqui. Doutor, existe uma fala comum hoje em dia, que é dizer que quem fala em suicídio não faz. Isso faz sentido mesmo ou não, doutor? Não. Sem dúvida, isso é uma grande bobagem, né? Porque mesmo que a pessoa esteja... que alguém tenha uma impressão de que alguém está falando em fazer suicídio e que está fazendo um drama, né? Só isso já é muito sério, né? A pessoa ter que chegar nesse ponto, né, para pedir alguma ajuda ou para ter alguma atenção, isso já é muito sério e merecedor de ajuda. Então qualquer vez, né, qualquer situação que acontecer de alguém falar em suicídio ou dar indícios de suicídio, isso é merecedor de muita atenção e urgente, né? O quanto antes precisa de se aproximar dessa pessoa e precisa oferecer apoio, estar por perto e levar para ajuda. A pessoa normal não vai brincar numa situação dessa, né? A pessoa que está com a mente sã, né, ela não vai ficar brincando com suicídio. Então é sério sim.
Doutor Arthur, para a gente terminar, eu queria que o senhor deixasse aí algumas palavras à mãe, a pai, às famílias que estão nos acompanhando, de como prevenir, de como não deixar algo de ruim acontecer em casa, não deixar a depressão desencadear, não deixar o suicídio acontecer. O que o senhor poderia dizer para nós, doutor? Valdeir, achei interessante a pergunta. Eu trouxe um texto, que é o relato de uma menina de 19 anos, que ela tinha muita fragilidade emocional. E aí a mãe se mudou com ela para a cidade onde ela foi fazer faculdade, para dar um apoio, né? E essa menina tinha várias e várias tentativas de suicídio, uma pessoa muito frágil. E está escrito assim: hoje, segunda-feira, recebi uma rosa vermelha e uma carta. Meu nome é Patrícia e tenho 19 anos. Se perguntassem muito sobre mim, não sei se conseguiria responder, mas respondo uma certeza: amo minha mãe. Quando olho para ela, vejo força e muita, muita beleza em todos os sentidos. Minha querida Joana, às vezes nem percebo seu nome, porque para mim ela não é somente Joana, mas a minha mãe. Sei a dor que ela suporta ao me ver muitas vezes recusando a vida que ela me deu. Espero que um dia me perdoe. Quantas experiências vivenciamos juntas. Lembro-me de fragmentos maravilhosos, principalmente da infância. Tantas vezes me amparou e cuidou de mim. E 19 anos depois, ainda cuida. Agora, ela procura me ajudar a me encontrar. Mas eu sei que somente eu posso fazer isso. E toda segunda-feira, o dia do meu nascimento, volto da faculdade e há uma flor, uma rosa, um girassol, uma gérbera, esperando-me com uma carta, que me diz para eu não desistir. Obrigada, mãe, por você existir. Poxa vida, forte, hein? Então, assim, acho que a mensagem que esse trecho desse texto traz, né, Valdeir, é essa mensagem para a gente não desistir um do outro, né? Porque mesmo que a situação esteja muito adversa, né, você pode encontrar alguém, né, que pode te ajudar. E para quem ajuda, acho que é muito gratificante, né? A gente se sente muito satisfeito, né, de poder ver de repente uma vida, que é uma coisa tão valiosa, que não foi perdida, né? Então, acho que essa é a ideia de resgatar os vínculos mesmo, né? E muita gente está em casa e às vezes não encontra ali dentro de casa alguém que possa ajudar. O pai às vezes não tem um vínculo muito bom, a mãe não dá atenção, o irmão fala que é frescura, né? Então acho que a mensagem é para não desistir, né? E procurar alguém, que esse lugar de acolhimento ele existe, né? A gente tem o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que a pessoa pode ligar para encontrar uma ajuda e buscar profissional, ajuda, né, nas unidades de saúde, enfim, aonde ela tiver algum recurso. Qual o telefone do CVV? O telefone do CVV é 188, tá? 188. Mas infelizmente aqui em Minas, eu não sei se eu estou falando certo ou não, mas infelizmente ainda não está disponível. Mas no site do CVV você encontra um canal de conversa, que é cvv.com.br. E aí hoje em dia a maioria das pessoas tem esse acesso, né? Então tem como conversar com o pessoal por lá. Doutor, obrigado pela presença. Leve um abraço a toda a família, de um modo especial a noiva Paula, viu? E eu queria que o senhor voltasse mais vezes aqui pra gente colocar muitas coisas aí em pauta, passar muitas informações ao telespectador, à telespectadora. Que Deus abençoe pelo trabalho, viu? Amém, eu que agradeço a oportunidade. Vamos voltar sim, vamos voltar pra gente conversar. Tem muita coisa importante pra gente falar pro público. Obrigado pela presença e uma boa tarde. Boa tarde, Valdeir.